Segue aqui falando de Brasil e volta a falar de Daniel Vorcaro. A coluna do Demetrio Vecchioli apurou que a justiça norte-americana quer saber se o banqueiro e ex-dono do Banco Master é dono da mansão mais cara já negociada em Aspen. A cidade turística de luxo no estado do Colorado é conhecida por suas estações de esqui e por atrair celebridades, empresários e eventos de alto padrão. Mas quem vai nos contar mais detalhes dessa história toda é o próprio Demetrio, que está aqui com a gente. Muito bom dia, Demetrio. Bom dia, Nath. Tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Caramba, essa história do Daniel Vorcaro ganha cada vez mais tentáculos. Essa particularidade das casas dele pelo Brasil e pelo mundo, das festas que ele fazia, desses eventos, é muito interessante e, claro, tem um apelo muito forte com a população que consegue entender melhor o tamanho da ramificação de negócios do Daniel Vorcaro, né? Eu acho que é um pouco mais fácil de contar mesmo, porque quando a gente olha e fala, bom, ele tem 8 milhões de ações da Ambipar que deixaram de valer, que o público geral fala, bom, o que isso significa, né? Ele tinha CDIs, ele tinha FII, ele tinha fundo tijolo, tá, o que é isso? E aí fica mais fácil quando a gente conta, beleza, a gente já contou que ele tinha uma mansão em Miami, que ele tinha uma mansão em São Paulo, que tinha um apartamento aqui. Na semana passada eu contei que ele doou um apartamento para aparentemente, alguém que ele se relacionava, que é a Tati Lima, que é a terceira das meninas do Bom Dia, da mesma mensagem do Bom Dia. E aí aparece uma casa nova. A gente sabia que ele tinha uma casa em Aspen. E aí o que apareceu essa semana é o seguinte: nos Estados Unidos está tendo o processo de liquidação do Master, assim como aqui no Brasil. O que acontece no processo de liquidação foi o que decidiu o Banco Central. Você pega todos os bens do banco, você junta aquilo e fala, bom, o banco tem 3 milhões de reais para dar, ele está devendo 10 milhões, ele vai pagar esse, vai pagar aquele, vai decidir como que ele vai ser pago, como que vai zerar, como que vai fechar o banco. E aí eles estão indo atrás de coisas que eles entendem que talvez tenham sido desviadas do banco. Então, quando o Vorcaro doa um apartamento que pertenceu a Super Empreendimentos. A Super Empreendimentos, ela pertencia a um fundo. Esse fundo tinha dinheiro do Master. Você fala, bom, esse apartamento que foi doado, no final ele foi roubado do Master. Então ele precisa voltar para o Master para ser dado em pagamento para quem o Master está devendo. Tudo isso para explicar essa situação de Aspen. Então lá nos Estados Unidos, o liquidante do Master, que é uma empresa escolhida pelo Banco Central, ela está indo atrás de tentar achar os bens que podem ter sido desviados do Master. E aí lá a justiça funciona diferente de cá. Lá como que funciona? Uma das partes pede ao juiz a produção de provas, o juiz autoriza, e aí ela expede, envia um ofício, uma intimação para diversas empresas perguntando, você fez negócio com o Vorcaro? Você é obrigado a dizer se você fez, se você não fez, qual é a relação com o Vorcaro, se você é dono de uma casa, etc. Chegamos em Aspen. E aí, em diversos desses documentos enviados a várias empresas, aparece uma propriedade em Aspen. E a propriedade em Aspen tem um endereço. E a hora que a gente procura por esse endereço, aparece essa casa. Estão mostrando as fotos. Foi uma casa vendida em Aspen por 77 milhões de dólares em 2024. E aí, dá um pouco do tamanho do que significa 77 milhões de dólares, 385 milhões de reais. Aspen, para quem não conhece, e eu não conheço, mas a gente sabe o que Aspen é uma estância de altíssimo luxo de neve. É para onde os ricos dos Estados Unidos e do mundo todo, mas principalmente dos Estados Unidos, vão para esquiar. Então fez frio, é para lá que eles vão. Todo mundo de Hollywood, todos os ricos, todo mundo do Vale do Silício vai esquiar lá. E aí, existe uma casa que bateu o recorde de casa mais cara da história, 77 milhões de dólares. E o que o liquidante indica, essa casa ou foi, mas aparentemente porque ela não foi vendida de novo, do Vorcaro. A casa dessas imagens foram tiradas em 2022 antes da venda, então a gente não sabe se hoje tem umas fotos lá que tem a bandeira dos Estados Unidos. Se hoje tem a bandeira do Brasil, por exemplo, lá. Acho que não. Cara, que história, Demetrio. 77 milhões de dólares. É muito difícil de conseguir imaginar o tamanho desse dinheiro.
fez aí a conversão, né, chega, sei lá, é quase 400 milhões de reais. É muito absurdo, né, o tamanho desse dinheiro, desse montante. Em uma das casas, né? É isso, como você falou bem no comecinho, ele tem várias aqui no Brasil, em várias partes do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. Antes a gente tinha falado dessa de Miami. E também como você bem pontuou isso, como ele utilizava isso para doar, para chamar uma pessoa já para ficar mais próximo, para conseguir, gente, que na verdade o que importa para além da grana toda, né, de onde veio esse dinheiro, como ele conseguia esse dinheiro, mas é essa rede de amizades, né, nesse esquema criminoso gigantesco. A Polícia Federal, na terceira fase da Operação Compliance Zero, colocou o Daniel Vorcaro como o líder de uma organização criminosa. Em número 2 ali dele é o Fabiano Zettel, que é o cunhado dele, pastor de uma igreja importante, é casado com a irmã do Daniel Vorcaro, mas tinha como é o nome para isso? O sicário tinha ali uma função de... Esqueci. Um faz tudo, mas é a produção que me canta o faz tudo. Mas tem uma outra... É um bandido. Porque ele não era só um... tudo bem, faz tudo também tem um apagar de repente alguém, né? E depois do sicário tinha o policial federal aposentado. Então, assim, era uma rede criminosa. E para ele conseguir essa gente toda, ele usava essas casas, como você bem está pontuando aí na sua matéria. É bem possível, porque é uma casa de 8 quartos, e aí é engraçado, tem 9 banheiros e meio. E aí, por que tem 9 banheiros e meio? É que a conta nos Estados Unidos é a seguinte: o que a gente conta como banheiro que tem chuveiro, digamos assim, é um banheiro. O banheiro que a gente chama de lavabo aqui no Brasil é um meio banheiro. Então tem 8 banheiros e 3 meios banheiros. Então no Brasil a gente fala, tem 11 banheiros. Lá não, lá tem 9 banheiros e meio, porque são 8 mais 3 meios banheiros. Mas para que tudo isso? Vorcaro era ele, a Natália e o Zettel, né? A Natália, irmã dele, o pai Henrique, e aparentemente a família não vai muito além disso, a família mais próxima. Por que precisa de 8 quartos? É lógico, gente rica gosta de casa grande, mas também é uma forma de exercer o poder dele, né? Quem não ficaria mobilizado de ser convidado para passar uns dias nessa casa maravilhosa? Ainda que essa piscina deva ser bem gelada, apesar que suponho que seja aquecida, né? Mas mostra também essa rede de poder dele e essa forma de gastar dinheiro. Só gasta dinheiro assim, suponho, né? Não tenho dinheiro assim para dizer, mas só gasta dinheiro assim quem entende que tem dinheiro assim, ou que tem um lugar de onde tirar dinheiro, para que não vai faltar. Não vai faltar nunca para você gastar. A gente está fazendo essa conta de 385, um dólar a 5,01, eu acho que acabou de ser dito, que está baixíssimo, né? Tá mais baixo do que nos últimos meses e anos. Ele comprou em 2024, sei lá, devia estar 7 o dólar na época. Pagou ainda mais se a gente considerar no nosso dinheiro, né? E é isso, tem uma mansão em Miami, tem mansões em Brasília, onde ele recebia altas autoridades da República, tinha mansão duplex aqui em São Paulo, apartamentos enormes, apartamentos de mais de 30 milhões de reais em São Paulo. E aí a justiça quer tentar entender qual é a relação dessa casa com o Vorcaro. Ela está supondo, o liquidante deve ter indícios dessa casa do Vorcaro. Saiu uma matéria na imprensa norte-americana dando o nome da empresa que comprou, e é uma offshore em Delaware. Offshore é uma empresa que não dá para saber quem é o dono. E Delaware é um estado do norte-americano onde essas empresas, as leis são mais benéficas a elas, para você não conseguir descobrir quem é o dono. Então, aí o liquidante pergunta para essa empresa se ela fez negócio com o Vorcaro e se ela fez negócio com essa casa. Pela lei americana, a empresa tem que responder, tem que falar, sim, essa casa é minha. E aí, demonstrando que essa casa era utilizada pelo Vorcaro, ou demonstrando que essa casa era do Vorcaro, de alguma forma ele se beneficiava dela, você consegue demonstrar, em tese o liquidante consegue demonstrar que essa casa, que essa empresa é mais um dos tantos braços do Master
e como sendo mais um dos tantos braços do Master, ela também deve participar da liquidação, ser liquidada para acabar pagando quem foi lesado pelo Master, e aí milhares, milhões de brasileiros, o Fundo Garantidor de Crédito teve um combo enorme para pagar quem investiu dinheiro no Master e acabou ficando a ver navios. Perfeito. A palavra que eu queria lembrar para o Sicário é capanga. Capanga. Acho que Sicário é um pouco mais chique que capanga. Capanga é um negócio Exatamente. meio do mato, assim, né? Sicário é gente rica. Exatamente. Mas significa coisas parecidas, né? Como, inclusive, matador de aluguel. Porque, claro, Tipo isso. numa rede como a PF coloca que o Vorcaro liderava, também tem que ter essa função, né? Quem vai neutralizar os meus inimigos? O Sicário tinha essa função. Isso só está no começo da história, né, do Daniel Vorcaro. Cada fase da Operação Compliance Zero, a gente descobre mais um montão de gente envolvida, novas instituições financeiras e repórteres como o Demétrio vem trazendo também essa rede de influência, mas para conseguir isso tudo, essa gente toda, o Daniel Vorcaro fazia festas, dava presentes, inclusive casas. E tinha também essas casas muito pomposas para levar os seus convidados ilustres.